Fala comigo, torcedor imortal, tudo bem com vocês? Infelizmente aí uma notícia muito ruim, Arthur fora, né, do Grêmio aí pelas próximas semanas. É realmente um jogador aí fundamental, apesar de ter alguns questionamentos a respeito dele, né? Como disse a matéria aí que a gente vai acompanhar. Grêmio viaja, né, para enfrentar o Atlético Paranaense em casa. O pessoal deu fora de casa, na verdade, né? O pessoal deu os palpites aí e sinceramente não entendi muito bem aí qual a visão deles a respeito desse jogo, não entendi esse palpite deles. Vou querer que vocês assistam e comentem aí se tá correto, se vocês concordam aí com o que eles falaram. Mas tá aí, vamos reagir a esse corte, vamos reagir a essas notícias aí do Grêmio envolvendo essa partida contra o Atlético Paranaense. Partida super importante, né? Grêmio precisando pontuar ali para dar uma respirada na tabela. Então tem um peso importante esse jogo. Vamos reagir, depois a gente volta com mais notícias e tudo aí. Nossa, é tão raro. Atlético Paranaense e Grêmio. Foram só 6. 2-1 para o Furacão. 2-0 Furacão. 2-0 Furacão. 1-1. E para completar, a pior das notícias, que é justamente a lesão do Arthur. Lesão muscular é grau 1, mas mesmo assim o que o Grêmio informa é que ele ficará afastado de 2 até 3 semanas. O Arthur não é o mesmo do ano passado, o Arthur caiu de rendimento, acho que não é culpa dele. Claro que de alguma forma ele também cai. Eu tô vendo muita gente já contestando o Arthur, etc. Eu acho que a gente não deveria contestar o Arthur. Nós temos uma lista enorme de jogadores para contestar. Nós temos vários erros do treinador para contestar. Claro que a gente tem pontos para elogiar o técnico, outros atletas também, sim. Mas o Arthur é uma das nossas soluções. De maneira alguma, o Arthur pode ser encarado como um problema. E mais do que isso, o Arthur não pode ser tratado como um jogador dispensável. O Arthur é indispensável, ele vai fazer falta e eu espero muito que ele permaneça em definitivo no clube, Mauri. Luiz Mário, qual é o tamanho dessa ausência sem Arthur lesionado? Assim, eu fiquei preocupado, sinceramente. Não só eu, como a torcida gremista ficou bastante preocupado com a ausência do Arthur. Na minha opinião, o Grêmio ele só funciona, o meio campo do Grêmio ele só funciona com a presença do Arthur. E aí agora a gente tem essa notícia que o Arthur vai ficar mais ou menos 2 semanas sem jogar. É muito preocupante. E assim, ó, num ar de brincadeira, sabe aquele remedinho de pressão alta ali? Pode colocar do lado do sofá, porque, olha como eu vou falar, não é pessimismo não, é realidade. O Grêmio sem o Arthur, principalmente agora esse jogo, sem o Arthur, sem o Carlos Vinícius, o Grêmio vai sofrer. Já se prepare, torcedor gremista. Não pensem que o Grêmio vai lá com o Atlético Paranaense e vai ganhar. Irmão, se a gente trazer um empate de lá, é um baita resultado. É muito preocupante a ausência do Arthur. E agora que a gente fala, agora é o dedo do treinador, né, Bruno? Agora é o treinador armar a equipe ali, fechadinha, e sair no contra-ataque e tentar um gol ou tentar um empate, porque esse jogo contra o Atlético Paranaense já é difícil jogar contra o Atlético lá com o time bem postado, o time que ataca, já é difícil. Imagina agora com a ausência do Arthur, com a ausência do Carlos Vinícius, o Amuzu também não joga, né? Sim. Então assim, ó, é muito preocupante esse mês que vem pela frente pro Grêmio. Sem Amuso, né, Bruno? Lesão muscular também. Não, a música foi pancada. Pancada. Uma pancada, ou seja, uma questão muscular também, né? O Arthur, lesão muscular. E aí Vieri e Carlos Vinícius por suspensão. Mas falando de Arthur primeiro, que é o assunto mais importante e a pauta mais dá medo, né, nos gremistas. Sem Arthur por 3 semanas, Guimarães. Até 3 semanas, né? Esperamos que seja antes. Bom, comoveu a boa vontade dos colegas aqui em achar... Também não é uma coisa assim, nossa, como o Grêmio joga. O Grêmio não joga bem com Arthur e sem Arthur. Não joga bem. Aliás, a pergunta que eu deixo é a seguinte, o que o Grêmio tem feito para melhorar? O que o Grêmio tem feito para melhorar o seu tipo de jogo? O que o Grêmio tem feito para se qualificar? O que o Grêmio tem feito para jogar melhor? Porque me parece uma coisa simples demais, para não dizer simplista, colocar nas costas do Arthur o fato de o Grêmio jogar ou não jogar. O Arthur não é um cara que vai fazer milagre, o Arthur é um cara que vai ajudar, vai melhorar. E essa melhora não é suficiente para derrotar o Atlético Paranaense lá.
Gente, a gente tá diante de um quadro que é gravíssimo no Grêmio. E a gente tá segurando em todos os dois, eu tô falando sobre isso há muito tempo, tá? E o pessoal concorda comigo nas ruas, não se fala sobre outra coisa. Estamos numa miséria. E a miséria do Grêmio contra o Atlético Paranaense só pode fazer uma coisa. Tranca esse time, meu amigo. Tranca esse time. Segura o teu 0x0, porque ganhar fora de casa tu não ganha. Ganhar fora de casa tu não ganha. Não ganha desde o dia 21 de janeiro. Isso não é uma opinião, isso é um fato. É um fato, não ganha fora de casa. Vai ganhar contra um time bem armado, bom time, de um bom treinador, que aqui defenestravam, né? Inclusive na imprensa, aqui defenestravam. O Odair? Não, eu gosto. Lá atrás, pelo amor de Deus, é que tu é gremista, os colorados defenestravam. A imprensa batia muito neles. Sim. Os colorados da imprensa defenestravam. Tem muito colorado na imprensa. Eu defendia. Então tu é um dos poucos colorados da imprensa que defendia. Não, posso ser gremista também? Não pode. Então é isso. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês, gente. Tá? A gente vai aqui calcular, a gente vai calcular taticamente o que pode melhorar, o que pode piorar. Que calcular taticamente? Que tipo de apreciação tática a gente faz sobre um time que não tem meio de campo, cara? E quando tinha a chance de manter alguma coisinha, vamos lá, não fez. Por favor. Tá? Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Desculpa detonar tudo tu tá aqui. meio irritado hoje, né? Não sei o que aconteceu contigo aí, mas eu quero te dizer o seguinte. Eu tô realista. Tu tem razão em boa parte do que tu disse. Tu tem 90%. razão. Tu tem razão em boa parte do que tu disse. O time do Grêmio realmente não produz praticamente nunca. E só pra colocar muito claro, a culpa não é do Arthur, Perfeito. Tá? Responsabilidade disso não tem nada a ver com o Arthur. Não pareceu que tu tenha colocado a culpa no Arthur, não pareceu mesmo. Mas pareceu, e às vezes mais importante do que é o que parece, como diz aquele nosso amigo, que tu diminuiu a importância do Arthur. E isso me preocupa. Sabe por quê? Porque quando tu diz assim, ó, o time do Grêmio joga mal com o Arthur ou sem Arthur, é meio que como se tu dissesse assim, não interessa se tem o Arthur ou não tem. Porque eu e o Luiz Mário, nós abrimos o programa aqui falando, o Arthur vai fazer falta, o Arthur é importante, o meio-campo do Grêmio é um com o Arthur e é outro sem o Arthur. Falamos várias coisas aqui sobre a importância desse jogador. Aí tu pega a palavra e diz assim, é a mesma coisa, ter ou não ter. Eu diminuí. Não joga nada. Cara, eu diminuí. Só um minuto, tu não pode fazer isso. Mas muitas pessoas já começam a falar, entre as torcedores do Grêmio, que o Grêmio pode abrir mão do Arthur. Muito nesse discurso que tu trouxe aqui, Guimarães. Não faz muita diferença, joga mal com e sem o Arthur, então não precisa ficar o Arthur. Não, gente, não caiam nessa. O Arthur precisa ficar no Grêmio. Concordo. Muito bem. O Sonda, Leonardo Sonda, tá lá na nossa central de esportes para escalar esse Grêmio, né, Sonda? Boa tarde para você, bem-vindo ao Donos. Tudo bem, Mauri? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola, na tela da TV Bandeirantes. Pois é, vocês falavam sobre essas ausências, né? São 4 jogadores titulares que o técnico Luiz Castro não vai poder contar para a partida contra o Atlético Paranaense. Vieri, Amuso, Arthur e Carlos Vinícius, 2 por suspensão, 2 por lesão. Dentro desse cenário, existe a possibilidade, Mauri, do técnico fazer mudanças importantes e até escalar um time um pouco mais defensivo, com alguns cuidados a mais para enfrentar o Atlético Paranaense, que vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Tá aí o time na tela com o Everton, Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel, Nardoni ao lado de Leonel Pérez, com a possibilidade também do Noriega voltar a ser utilizado, Gabriel Mack ou Dodi, justamente nesta alternativa de um time talvez mais defensivo. Na ponta direita, uma dúvida tripla entre TT, William e Riquelme, com Enamorado pela esquerda e na frente, Bright White, o dinamarquês, voltando a ser titular no lugar do Carlos Vinícius. Esse é o time do Grêmio, que vai enfrentar o bom time do Atlético Paranaense, comandado pelo técnico Odair Hellmann, que a gente também coloca na tela, o Atlético que joga na sua casa, no tapetinho, no gramado sintético, que é um fator que também preocupa demais o Grêmio. Santos é o goleiro, Benavides, Teran, Arthur Dias, Esquivel e Mendonça. Essa linha mais defensiva com Jadson e Portilla, os volantes, e mais à frente João Cruz, Bruno Ramos e o centroavante Kevin Viveiros, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Sonda, muito obrigada. Luiz Mário, tá com medo desse Grêmio que vai enfrentar o Atlético Paranaense, que é o melhor mandante do Brasileirão, no seu tapetinho? A pergunta é boa, tá com medo do Grêmio? Né? Cara, medo... O Grêmio dá medo. É aí que tá, o Bruno falou um ponto. Eu não tô com medo do Atlético Paranaense. Eu tô com medo do time do Grêmio. Olha isso, velho. Cara,
Assim, não adianta, Não, cara. para, vocês estão fazendo O Guimarães, ele fala muito, a gente tem que ser realista. Essa é a realidade. Essa é a realidade, gente. Nardoni, Dodi, Leonel Pérez. Sabe quando tu vai chutar no gol do Atlético? Nunca, com todo respeito. São todos jogadores que não têm qualidade técnica de colocar uma bola entre linhas, de acionar o namorado. Cara, não tem. Bruno, realidade é sofrimento. Cara, mas se a bola chegar no TT, ele finaliza bem, né? Tá de brincadeira. Isso, assim, ó. Que fase, é velho. muito preocupante, cara. Mas assim, ó. Dá pra falar de mística ou não? Dá, Vai na né? mística, Sabe aquela. É o que a gente tem. Sabe aqueles quiser, 2x0 da final da Copa do Brasil, que tava 2x0 pro Corinthians, que podia ser 3. E aí foi 2x1, 2x2, levou pra final lá e levou uma Copa do Brasil? É isso que eu acredito, Guimarães. É Gente, o peso assim, da ó, camisa. Então, mas tu vai jogar? Mas o jogo é muito difícil. Porque se tu jogar, eu acredito. o jogo é aquele muito time, difícil. Aquele time tinha Eduardo Costa, Tem que tinha ser realista. O jogo é muito difícil. Zinho, uma defesa espetacular, um baita, pouco diferente. baita no time, né? Bastante Barcelona Paraíba. Posso falar uma coisa aqui? No ar de brincadeira? É. Se o Grêmio chutar 3 vezes no gol, eu pago almoço pra todos nós, do dono da bola. Onde? 3 chutes no gol do Grêmio. Lá no Fechado. restaurante que a gente gosta de Eu almoçar. pago com o maior prazer, viu, Marco? Fechado. Se o Grêmio chutar 3 No vezes gol, no né? gol, 3 no gol. Tá, deixa eu te dizer uma Eu coisa. pago o almoço. Tu não vai pagar o almoço. O Grêmio contra o Cruzeiro, o Grêmio jogou contra um goleiro fraco. Como é que é o nome do goleiro do Cruzeiro? Matheus Rafael. Cunha. Matheus Cunha. Matheus Cunha. Matheus. Matheus Cunha. Fraco, frangueiro, jacaré, como é que é? Os caras chamando de tudo que é coisa lá. Os caras deram um em chute Minas. naquele goleiro. O Grêmio chutou uma mísera vez a gol, que foi uma cobrança de falta. Uma vez Mas no contra o gol. Cruzeiro o Grêmio teve sorte, né? Era pra tomar Podia não 2-5. ter tomado uma Pelo goleada. amor de Deus. Assim, ó, quando eu falo assim, bravo. com esse mau humor, parece que eu sou mal-humorado. Realidade, que eu sou ranzinho, realista. Os caras me encontram aí, batem, os caras são meio chato, tal. Eu sou um chato, mas eu sou um realista. Gente, vamos lá, vamos colocar. É óbvio que o Arthur faz falta, mas a presença do Arthur não está elevando o time da maneira que deveria ser. E a culpa não é do Arthur. Deveria elevar mais o time, deveria melhorar mais o time, mas não acontece isso. Independente do que aconteceu, vamos lá, os jogos contra a Confiança e Curitiba, até o Magrão colocou, e tem que se contextualizar que o Grêmio teve um a mais contra o Curitiba, mas pelo menos foi um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, criativo o time com esse desenho. Não é o ideal, tá longe de ser o ideal, não foi nem com muita qualidade, mas numa comparação de Grêmio com ele mesmo, o desenho melhorou. Aí tu quebra a sequência, aí vem os desfalques. Aí tu é obrigado a enfrentar um cenário que é dificílimo, que talvez tu tenha que mudar, obrigatoriamente, mudar o desenho, porque vai ser um jogo que o Grêmio vai precisar se defender. Beleza, aí tu não tem teu melhor defensor. O melhor defensor do Grêmio no campeonato é o Vieri. Tu não tem esse jogador. Pra mim, o melhor zagueiro do campeonato. Não sei se é o melhor zagueiro do campeonato, né? Mas é o melhor defensor do Grêmio, eu acho. Tá? Tem dificuldade pra reconhecer. Não acho, não. Teria que pensar sobre isso, cara. Pra mim é os caras do Palmeiras. Mas enfim, o Vieri tá fora do jogo. Já é um outro uma coisa que acentua assim a complicação que o Grêmio tem. Então o ponto que eu quero colocar é o seguinte, gente, é um jogo para tu assinar pelo 0x0, mas desesperadamente assinar pelo 0x0. Eu lembro que uma vez, tá aqui o Bruno Soares, se quiser abrir eu e o Bruno, meus queridos, o Bruno vai lembrar disso. O Grêmio perde pro Sport Recife no Brasileiro do ano passado. Sim, 1x0. O jogo seguinte foi um jogo contra o Atlético Paranaense. Mineiro. O Paranaense estava Edenilson fez o gol, só o pra Paranaense lembrar. estava na segunda divisão. Fedeu em campo, fez um gol. O Atlético Mineiro na Arena MRV, esse jogo. E aí eu comentava o jogo junto com o Bruno. E o Ribeiro Neto era o apresentador dos Entrementes, né? Jogo aberto. E eu disse o seguinte, como comentarista do jogo... Foi estreia do Carlos Vinícius esse jogo. Foi estreia do Carlos Vinícius, no ímpeto de primeiro ser jogo como realista. titular. Primeiro jogo como titular, exatamente. No ímpeto de ser realista, eu E foi disse... expulso. Gente, saíram as escalações e a escalação do Grêmio não era muito boa. E a do Atlético era forte, assim. Não tem nenhuma chance do Grêmio vencer esse jogo. Torcedor do Tricolor Gaúcho, esse foi o corte, né? Vocês viram aí o pessoal do Band Esporte dando os palpites ali que eu realmente não acho que o Atlético Paranaense tem esse favoritismo todo. São dois bons times, óbvio, né? Bons times
entre aspas. O Grêmio não tá bem, mas vem ali conseguindo resultados, vem se recuperando na competição. O Atlético Paranaense, ok, é um time forte em casa, mas você dá favoritismo total para o Atlético Paranaense é loucura, porque o Grêmio é muito maior, tem tradição, tem camisa e obviamente vai com tudo ali buscar essa vitória, porque o foco total é no Campeonato Brasileiro. Então o Luiz Castro, que foca nessa competição, acredito que vai querer ali com força máxima tentar pontos do Atlético Paranaense lá, né? O Atlético não vejo sendo esse time todo, pelo contrário, vejo o Atlético oscilando muito. Nos últimos 5 jogos ele tem 3 derrotas, 2 vitórias, então assim, não é esse time todo, não é esse bicho papão todo, apesar de estar na 5ª posição, tá bem posicionado na tabela, mas se você for olhar os números, as estatísticas, o Atlético é um time que sofre bastante gols, é um time ali que oscila bastante, então não vejo também o Atlético como esse monstro que eles pintaram aí, né? Como se o Grêmio não tivesse chance de vencer. Notícia triste mesmo fica por conta do Arthur, que tá fora do Grêmio pelas próximas semanas. É um jogador diferenciado, o Grêmio que já sofre nessa temporada com algumas baixas importantes. Então assim, é mais uma. Acredito que esse meio de janela aí, essa parada para a Copa, o Grêmio vai ter que se reforçar se não quiser passar nenhum tipo de susto aí no Campeonato Brasileiro, né? Na verdade tem chances também aí de numa Sul-Americana buscar um título, quem sabe uma Copa do Brasil, mas no Brasileiro ele precisa pontuar, mas precisa de um time ali mais robusto, porque bons jogadores que tinha sofreram lesão e o Grêmio sente essa falta, né? Mas tá aí o corte, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, já que ficaram até o final. Deixa o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo aí, rapaziada. Valeu!